Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio, um prazer enorme estar aqui com vocês no CNPJ Cast. Mais uma vez com o meu fiel escudeiro, meu grande parceiro Dejan. Dá um oi pra galera aí. E aí, gente, tudo bem? Para mim é sempre um privilégio, uma honra poder aqui levar conteúdo para vocês, para quem segue aí o CNPJ Cast. E hoje o bate-papo vai ser bem legal. E é super legal, Dejan, a gente sempre menciona isso, o pessoal não fica cansado de nos escutar falando isso, é porque isso também é um desafio pra gente, sempre encontrar pessoas que podem agregar mais conteúdo pro seu negócio. E aí quando a gente encontra isso agrega conteúdo pra gente e a gente fala, caramba, isso pode ajudar um empresário, um empreendedor que é nosso cliente. Aí a gente fala assim, vai aumentar. A régua tá sempre subindo. Então, se você pegar os últimos, não que os primeiros são ruins, né? Mas é que cada vez que se passa um episódio aqui, a gente tem conseguido direcionar de uma forma mais específica, né? E aprender mais, né? Tá sempre aprendendo e levando conteúdo de qualidade. O que mais aprende aqui é nós, né? É um dos privilégios de estar aqui nessa mesa. Então, vamos lá. Hoje nós iremos conversar com um cara fora do comum, acima da média. Um cara que, além de consultor, coach, mentor, é também um palestrante e empreendedor que é focado em pessoas. Então, se você é um empreendedor que, assim como nós aqui na CNPJs, tem uma dor que é o desenvolvimento de pessoas, que é liderança, que é engajamento de time, que são pessoas de uma forma geral, e olha que um dos grandes motivos das empresas não crescerem em nosso país hoje é a mão de obra. Então, talvez esse podcast seja para você que está querendo crescer e ainda não encontrou as pessoas certas. Talvez o problema está aí dentro do seu negócio, pensando no desenvolvimento. E é por isso que nós trouxemos aqui um grande parceiro, uma pessoa fenomenal. Primeiro, já deixar registrado o agradecimento de estar com a gente lá no Conecta CNPJs. Obrigado. Seja bem-vindo aqui na CNPJs, Roger. Para nós é um privilégio enorme receber você e ter a oportunidade de aprender um pouquinho dessa trajetória tão bonita que você criou até aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Túlio, pela apresentação. Muito obrigado, Dijan. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, para dizer a verdade. E eu espero que a gente inspire essas pessoas que estão ouvindo a gente, que elas saiam desse podcast com a cabeça inspirada, brilhando de ideias, né? Prontas para fazer diferença, não só na vida delas, pessoal, como na vida das pessoas ao redor também, né? E já pegando o gancho aqui pra gente aquecer os tamboris, né? Vocês falaram de pessoas. Cara, já perceberam que ele é carioca, né? O sotaque não engana, né? Só não pode falar que ele é botafoguense. Não, essa parte a gente deixa um pouquinho de lado por enquanto. Eu tô respirando ainda. Eu tava segurando. Foi muita pressão no meu coraçãozinho aqui. Eu confesso que eu tô um pouco cansado. Eu acho que quando a gente lançar esse podcast, já vai ter acabado o campeonato, que é daqui de 2 semanas. Nossa, mãe do céu. O pessoal vai estar escutando aqui e falar assim, eu avisei. Eu avisei. Não, mas Botafogo é um bom exemplo. E o Botafogo é até um case, é um tema à parte que a gente pode até falar aqui, se vocês quiserem, depois de futebol, hein? Já tô soltando aqui, né? Legal. É um case diferente aí, né? O que acontece? Por que uma empresa, né, tá ali correndo aquele caminho, percorrendo, e de repente o que acontece que ela para no meio do caminho ali? Cara, legal a gente trazer essa... Que acontece isso? Provocação, tô puxando aqui pra minha sardinha aqui do Botafogo, mas é um case legal pra comentar. Mas vai lá, pode continuar falando. A gente falou de gente. Vamos pular o lado aí do botafoguense. Por favor, tô um pouco cansado desse tema. Agora a gente tá falando de gente, né? Empresas são feitas o quê, Túlio? De negócios, de pessoas, né? Empresas de negócios são feitas de pessoas. Tudo é feito de pessoas, instituições, escolas. E quem não entende de pessoas, tá fora do mercado. Simples assim, game over. Então eu espero que a nossa conversa seja muito assim, rica nesse sentido. E vamos lá, vamos nessa. Vambora. Roger, é legal que quando a gente te escuta, e a gente já teve a oportunidade de ministrar algumas palestras junto com você, eu já tive a oportunidade de te acompanhar nas redes sociais, o privilégio muito grande de ter te escutado lá no nosso painel. Obrigado. Só que quando a gente para pensar e pega esse conteúdo que pelo menos eu consumi de você e a galera que tá te vendo aqui vai consumir daqui pra frente, não imagina quem que é o Roger antes disso daquilo. Então a gente tá conversando um bate-papo aqui bem rápido e a gente já vai trocando algumas figurinhas. Eu queria que você contasse um pouquinho de onde que vem o Roger, que lá na sua adolescência, juventude, decidiu fazer engenharia elétrica, que de repente cai numa área que é de comunicação, que eu vou deixar você contar aqui, e depois cai para pessoas e agora palestrante. E aí eu queria entender essa jornada sua, e eu acho que é legal isso, que a grande maioria dos empreendedores que nos acompanham, ou a grande maioria dos empreendedores do nosso país, ou eles empreendem por oportunidade ou por necessidade. E poucas vezes
isso tá ligado diretamente com a formação deles. Então, poxa, hoje o Dejan é CEO de um escritório que o cargo-chefe é contabilidade, o cara é formado em direito. Tem uma ligação, mas a grande maioria não tem. O cara tá lá no comércio e talvez ele fez direito e herdou esse comércio de uma família, ou o cara tá numa transportadora e ele foi contabilidade, enfim. Nosso cliente às vezes enfermagem, tem lanchonete, né? Aí vai, né? Então, eu queria que você contasse pra gente como que foi essa trajetória sua, pra galera ver quanta bagagem você tem, não pra validar aquilo que você vai falar, mas pra sim deixar ainda mais entusiasmado aqueles empreendedores que talvez estão num momento ali, cara, tô empreendendo agora, tô começando meu negócio, mas é uma coisa que não tem nada a ver com o que eu queria, ou não tem nada a ver com o que eu exercia, e como que ela pode adquirir ali muita coragem, muita força, pra fazer o negócio dela ter sucesso igual você fez até aqui. Então conta pra gente aí, quem que é o Roger de carne e osso aí, pra gente já começar a conhecer você. Roger é um ser humano, né? E você falou algumas palavras-chave aí muito importantes, né? Você falou de história. Ser uma pessoa ter uma história para contar, segundo a escritora dinamarquesa Isaac Dinesen. Então todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história para poder compartilhar com o mundo, para poder, de fato, fazer diferença na vida das pessoas. Todos nós. E essa história é única. Não existe ninguém com a história igual do Túlio, com a história igual do Dejan, com a história igual do Roger, não existe ninguém. E talvez um primeiro recado aqui que eu daria para os empreendedores é que eles tivessem essa consciência de que uma das maiores vantagens competitivas, se não for a maior, é essa questão da história que ele tem. Isso é um grande diferencial. Essa história é única, essa bagagem. E às vezes ele não percebe isso no dia a dia e tudo mais, o quanto que tem muita gente nesse mundo que precisa dessa bagagem, que precisa dessa história, que precisa que aquele cara, aquela pessoa transborde isso para as pessoas. Então, assim, ser uma pessoa, ter uma história para contar. O primeiro pulo do gato aqui para a gente compartilhar aqui com todos os ouvintes é esse. Ser uma pessoa é ter uma história para contar. E a história do Roger foi muito pautada no autodesenvolvimento. Eu vim de uma família de classe média, eu sou o irmão do meio de 2, então meu irmão se chama Igor, o outro Felipe, eu sou o irmão do meio. Meus pais, minha mãe era dona de casa, meu pai era engenheiro eletrônico, então ele foi muito uma inspiração, assim, para que eu seguisse na linha de engenharia, que foi o curso que eu sempre busquei fazer. Mas aí tem uma curiosidade legal aqui para a gente compartilhar, pegando muito do que você falou. Eu queria ser engenheiro por quê? Por quê? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Por que eu estou fazendo isso? Eu queria ser muito engenheiro, eu descobri isso mais velho, por influência do meu pai. Meu pai foi uma grande influência, assim, para que eu me tornasse um engenheiro. Mas ele foi engenheiro, ele é engenheiro. Ele é engenheiro eletrônico, já aposentado. Trabalhou durante anos e anos na Infraero, deixou um legado lá maravilhoso no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Você está viajando de graça agora. Agora não. Mas ele deixou um grande legado lá. E ele sempre foi uma inspiração, assim, não só em termos de profissão, de carreira, mas como pessoa também. A maneira como ele lidava com as pessoas me inspirava muito. Então, às vezes, quando eu ia visitar ele no trabalho, as pessoas falavam dele, nossa, seu pai faz muita diferença na minha vida. E olha que interessante, a minha mãe também, com esse viés dela de empreendedora, então, minha mãe, às vezes, chegou a vender sacolé, fazia arquinho, ela é mestre em fazer artesanatos, então, ela promovia feiras beneficentes, entende? Sacolé, então, os dois, eles tinham essa característica de lidar com pessoas, sabe? Só pra eu fazer um parênteses de sacolé pra galera mineira que tá escutando é chup-chup, né? É chup-chup, eu aprendi isso com a minha noiva. É chup-chup, ela comprou até uns sacolézinhos. Eu falei, amor, tem sacolé não, aqui é chup-chup, ela me ensinou isso semana passada. Legal, legal. Essa curiosidade é legal. E aí, voltando, né? O meu pai sempre foi uma inspiração, mas eu queria ser engenheiro, queria por causa dele. Queria por causa dele. E aí eu fui seguindo, aos trancos e barrancos. Então, coloquei na minha cabeça que eu queria ser engenheiro, suei, estudava mais do que meus colegas que já tinham aptidão para aquilo, mas eu não entendia. E aquilo, olha que interessante na minha trajetória, foi mexendo muito comigo. Porque eu olhava ao meu redor e tinha pessoas que tinham muita facilidade para aprender. Eu falava, cara, eu sou burro, o que eu tenho? Que dificuldade que eu tenho, que eu não consigo desenvolver? Mas eu vou me formar. Eu vou correr atrás, eu vou provar para mim e para as pessoas que talvez duvidaram de mim que eu vou conseguir. E aí eu fui nesse caminho. E ao longo dessa trajetória eu fui descobrindo que a minha real aptidão,
o que me satisfazia pessoalmente não necessariamente era a engenharia. Embora eu gosto ainda muito de tecnologia, que foi a área que eu segui, o que me traz satisfação pessoal é lidar com pessoas. Então, sempre temas ligados à liderança, a tudo isso voltado para a gestão de pessoas é o que me, digamos assim, é o que me inspirava, é o que me fazia levantar da cama todos os dias e querer aprender mais. Então, a engenharia acabou sendo um objetivo que eu queria cumprir, mas para servir de degrau para outras áreas que eu queria seguir, principalmente na área de liderança. Então, assim, para os empreendedores que às vezes não entendem, pô, eu não aprendi isso, o seu caso, por exemplo, que trabalhou com direito, se formou em direito, mas foi para uma área de contabilidade, hoje está transformando a CNPJ numa empresa de tecnologia. Olha que maravilha. Às vezes a gente não entende muito a jornada, mas hoje faz muito sentido para mim. Às vezes a gente olha para trás e começa a conectar as coisas e foi muito bom eu ter vivido essa experiência com tecnologia porque abriu minha cabeça. Abriu minha cabeça para o mundo que a gente está vivendo hoje. Então hoje eu sou um cara que veio de tecnologia, mas que é apaixonado por gente, que vê o valor nas pessoas, que vê esse diferencial competitivo, que esses empreendedores têm que ter essa visão também. Cara, que legal isso. E é muito legal a gente ver o quanto que a influência, e você usou aqui o seu pai, mas com certeza você teve outras influências que te levaram nessa trajetória. Seu pai te colocou no mercado, pensando aí no lado da engenharia, de início, enfim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente agora, amor. Como que foi essa influência para você sair disso? Você até comentou, não tinha muita aptidão, então não tive que penagem, né? Tá, sim. E isso é interessante. Eu já dividi muito isso com o Dejão. O Dejão é um grande mentor meu e sempre me ajudou em muitas decisões da vida. E uma das coisas que eu não sou muito a favor, não contra, mas não sou muito a favor, é o jovem já com seus 17 para 18 anos tomar a decisão de qual faculdade que vai cursar. Boa. Porque talvez ele ainda não dominou tudo. Aí pode passar por isso que o Roger passou. O cara vai ensinar com um engenheiro, com uma influência aqui. Só que pode acontecer dessa pessoa não ter outra influência na vida dela. Talvez ela ficar nessa profissão, nessa função durante muitos anos, feliz, satisfeita, mas sem saber que ela tinha aptidão para outras coisas. Que ela tinha potencial para outras coisas, né? Queria que você contasse um pouquinho de como que isso foi desenvolvido em você, porque, cara, um engenheiro que caiu na área de tecnologia, trabalhou durante muito tempo em telecomunicação, diretamente Era na Globo. Isso, na verdade, na área de tecnologia da Globo, eu trabalhava lá, então lidava com telecomunicação também, mas era uma área mais abrangente, né? A tecnologia, então olhava tudo ali ligado à produção audiovisual. E aí, de repente, vai pro lado de pessoas. Então, queria entender isso, né? E você deixar aqui já, talvez, algumas dicas. Boa. Como que os empreendedores, talvez, podem lidar lá com o seu time? Que, esse cara aqui não tá performando tanto, não tá entregando, tá fraco, tá... E aí, talvez ele tá, sei lá, o cara tá no caixa e talvez a função dele deveria ser vendedor. Ou deveria estar lá no estoque, deveria estar na logística, enfim. Tô dando exemplos ruins aqui, mas... Não, exemplos ótimos. A sua provocação foi perfeita. As influências, eu acho que elas definem muito a gente no decorrer da carreira. Sim. E eu acho que você é um grande exemplo disso. Eu queria que você fizesse já esse link com a sua carreira, com a sua história, pra galera já entender e falar, cara, se meu time não tá entregando tanto, eu tenho duas opções. Pelo menos a gente aqui na CNPJ pensa assim. Sentar, chorar e culpar eles, ou entender que a responsabilidade é minha de desenvolver a galera. E aí, aqueles empreendedores que tá acompanhando a gente aqui, que entende que a responsabilidade é deles, talvez ouvir sobre essa influência aí já vai ajudar eles a saber por onde eles devem começar para ter melhores resultados. Olhando, a palavra-chave é autoconhecimento. Eu queria ter tido a experiência, se fosse possível, de voltar atrás, não reclamando do meu passado, muito pelo contrário, eu sou muito grato por tudo que eu vivi e me colocou onde eu estou hoje, né? Sou muito feliz. Mas, com certeza absoluta, eu talvez não precisasse ter tropeçado tanto em alguns caminhos para descobrir, de fato, o que eu era bom, o que me trazia satisfação pessoal. Então, é um caminho de busca, é o autoconhecimento que é a palavra-chave. Então, eu queria ter ouvido essas dicas e ter tido contato com coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada lá atrás, para que eu pudesse, de fato, seguir. Mas nem sempre a vida é assim, né? Às vezes a gente vai ter que viver aquela jornada para poder ganhar casca, para poder tropeçar, cair, levantar e aprender com isso, se tornar mais resistente e seguir em frente. Então, acho que a palavra-chave aí, Túlio, é autoconhecimento. Então, para aquela pessoa que tem dúvidas, assim, a gente tem que estar sempre buscando ali,
de fato isso, esse caminho? Poxa, se perguntar, eu estou feliz no que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo dessa forma? Será que existem outras formas de fazer aquilo? A gente tem que meio que se sentir um pouco inconformado, sabe? Inconformismo mesmo, positivamente falando. Eu tenho que me sentir inconformado todos os dias. Eu tenho que... Tá bom, por que isso está sendo feito dessa forma? Será que é isso que eu quero de fato? E esse inconformismo com você mesmo vai te ajudar a se conectar com pessoas. Lembra que a gente falou no início? Entender de gente é sobre isso. A gente precisa se conhecer para que, de fato, a gente possa conhecer o outro também. Então, uma dica aí para empreendedores que estão lidando com pessoas, às vezes, não têm paciência. Pô, esse cara não faz isso e tudo mais. Cara, pode valer muito a pena você prestar atenção nisso, sim. Entender que aquele indivíduo naquela posição, talvez ele não esteja performando. E existe uma série de questões aqui para serem avaliadas, obviamente. Mas a principal delas é entender o porquê que ele não está performando e se, de fato, ele está no lugar certo. Porque, às vezes, uma simples movimentação que você vai fazer na sua empresa vai te trazer resultados assim absurdos. Isso olhando para o time, olhando para a equipe. Mas, como eu disse, é importante você olhar para você também. Você está no lugar certo? Você está no lugar certo onde você deveria estar? Se sente pleno, feliz? Você está seguindo, de fato, o propósito que você quer chegar? Então, são essas as questões que você tem que estar se perguntando todos os dias que eu fiz esse movimento também. Eu me sentia inconformado. Eu sabia que algo me incomodava, mas eu não sabia explicar o porquê. Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje na área de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Eu não tinha esse conhecimento, então eu ficava incomodado. Eu tropeçava, mas eu tinha que estudar muito para aprender certas habilidades. E aí, com o passar do tempo, eu me desenvolvi na área de coaching, de inteligência emocional, programação neurolinguística. Eu fui buscando tudo que me dava mais ferramentas para eu poder me conhecer. E, obviamente, me conhecendo melhor, sabendo das minhas potencialidades, eu consigo olhar para o mundo e perceber melhor a potencialidade dos outros também. Cara, que legal isso. Você ia colocar alguma coisa, João? Acho que falei na sua frente. Mas que legal isso que você trouxe, que a gente agora começa a entender que pra gente entender de pessoas e ajudar pessoas, a gente precisa entender da gente primeiro. Exatamente. E talvez isso, pra gente aqui, eu ia falar que tá careca, mas se eu falar isso, deixa eu ficar meio preocupado. Tá ficando careca. Mas a gente que já tá vivendo esse mundo dos negócios e tem o privilégio de se conectar com muitas pessoas como você, que tem esse conhecimento, a gente acaba escutando muito sobre isso. Mas eu queria que você deixasse agora, hoje, um caminho ou alguma coisa boa que o empreendedor pudesse iniciar. Poxa, olha, eu tô aqui, não me conheço, preciso me conhecer. O que é esse autoconhecimento? Por onde eu começo? O que eu tenho que listar? Eu tenho que listar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito, enfim. Já passa aí quase que um para-casa para os empreendedores. Passo a passo, né? Isso, assim, pelo menos Muito boa a tua pergunta. o pontapé inicial, porque a gente sabe, eu pelo menos falo muito sobre isso, que tudo na vida é 70-30, né? O que a empresa pode me oferecer é 30% do que eu quero. Os outros 70% é minha entrega, minha evolução, minha dedicação, e aí vai. Então, nesse momento aqui, eu quero entregar o mais completo dos 30% para essa galera que quer se desenvolver. E aí, sugando isso daí de você, como esse cara que domina tanto isso, por onde que esse cara começa? Tem que olhar no espelho, ele tem que anotar, o que ele vai fazer para ele ter esse pontapé inicial? Muito boa a tua pergunta. Embora isso seja um processo muito peculiar de cada um, né? Cada um vai ter o seu momento ali, mas eu acredito muito num caminho que seja mais universal, assim, que as pessoas possam começar. Eu acredito muito. O primeiro deles é a mudança de mentalidade. Como é que eu mudo a minha mentalidade para eu entender que eu preciso me conhecer melhor? Mudança de mentalidade. Eu tenho que entender que eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Tem até para contextualizar um pouquinho, tem até uma psicóloga da Universidade de Stanford chamada Carol Dweck. Ela tem um livro chamado Mindset. Vocês já ouviram falar nesse livro? Já. Mindset. Inclusive, tem uma pessoa aí no escritório que tá com o meu escondido aí, vai ter que me devolver. Se estiver escutando, vai ter que devolver. Então, por exemplo, o Túlio tem dificuldades ali, ele tá batendo cabeça, ele não se sente tão satisfeito onde ele tá. Então, né, ele tá começando ali. O Túlio precisa, primeiro, assim, fazer esse olhar para dentro de si, tá, cara? Primeiro lugar, eu estou seguindo o meu propósito. Eu estou seguindo o caminho que eu preciso, de fato, estar onde eu quero estar. Eu estou seguindo o caminho e fazendo o que eu preciso para chegar ali. Se eu não estou, o que está me bloqueando? A bússola para isso que você está dizendo, ou seja, a bússola, o caminho, como é que eu começo?
É você perceber o que está fazendo você resistir. Tá claro isso, essa ideia da resistência? Para onde eu olho? Para onde eu começo? Porra, olhar para dentro de si é muito difícil. Olha para o que está te fazendo te bloquear, o que está te resistindo. Entenda a resistência como qualquer coisa que te atrapalhe de chegar no teu objetivo. Pode ser levantar da cama, Túlio. Pô, tem dificuldade para levantar da cama. Tá aí, ó, já um primeiro sinal que você deve perceber para mudar. Eu não consigo levantar da cama. Eu estou tendo problemas nos meus relacionamentos. Eu não estou conseguindo me desenvolver no meu trabalho. Olha quanto sinal que está aparecendo para você de resistência. Então, o primeiro passo é, o que está me travando? Primeiro passo de tudo, antes de tudo, o que está me travando? Ah, isso está me travando. Primeiro pontinho ali da lista do Túlio ali, que ele falou, vamos fazer uma listinha aqui, Túlio. E só um parênteses, é tão legal. Diga. Você falou sobre um estudo que você sempre faz aí sobre neurociência, né? Você já chegou a ver esse livro? Esse ainda não, muito bom. Esse livro é fantástico. E trazendo isso que você falou, pedi pro Felipe correr ali e pegar ele para mim, que a primeira coisa que traz para essa, talvez essa lista, ou em alinhamento com isso, é o pensamento. Pensamento, tá vendo? Se isso não tiver bem alinhado com a pessoa, e aí eu tô fazendo só um parênteses aqui, esse é um livro, ele é muito técnico, né? Ele tem até ele até cansa um pouco de ler. Então, se a pessoa for ler esse livro aqui, eu acho que ela tem que ler bem aos pouquinhos, porque ele se torna até chato, dependendo. Porque ele vai pra neurociência mesmo, né? Legal. Bem aprofundado nisso. Diferente do mindset, né? Que já é mais leve, já é mais provocativo, né? Faz a pessoa pensar. O mindset, ele fala sobre mentalidade. Né? A Carol Dweck, que é essa universidade, a psicóloga da Universidade de Stanford, ela estudou durante anos a fundo sobre a mentalidade. Como é que a mente humana, como é que aquela mente humana de sucesso, que faz a pessoa andar, seguir em frente, que é o segundo passo que eu ia chegar. Então eu começo assim, com um pensamento, percebendo o quê? Eu acredito muito no que está me resistindo, o que está me bloqueando, o que está me travando. De eu levantar da cama, de eu ter um trabalho melhor, de eu ter um relacionamento melhor, de eu estar falando com os meus parentes familiares, sabe? E começa tudo por um olhar para dentro de si. Pensamento, vamos colocar aí dentro do que você falou então, pensamento. O que está me bloqueando? Por que isso está me bloqueando tanto? Eu tenho que ter essa percepção, senão eu não consigo sair do lugar. Senão eu vou ficar batendo cabeça, como eu disse na minha história. Eu vou ficar anos estudando a fundo, me sentindo travado, porque eu não entendi as minhas potencialidades. Então o primeiro passo é olhar para dentro e dizer, cara, o que está me bloqueando aqui? Por que eu não consigo aprender algo novo? Por que eu não consigo sair do lugar? Aí vamos para o segundo passo, mentalidade. No estudo do Mindset diz que a gente é capaz de aprender qualquer coisa que a gente quiser na vida, desde que a gente tenha a atitude e o pensamento conectado com aquilo que a gente quer, orientado para aquela direção. Então, o mindset do inglês de mentalidade tem a ver com isso. Existem duas mentalidades, a mentalidade que faz eu crescer e a minha mentalidade que me trava, que me bloqueia, que é a mentalidade de bloqueio. Mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, como a Carol Dweck gosta de falar. Então, olhe para dentro de si, o que está me travando? O que está me bloqueando? Pô, isso tudo aqui, eu tenho a minha listinha do que está me bloqueando. Por que eu não estou conseguindo atingir na minha vida? Por que está demorando tanto? Mindset, segundo ponto da nossa listinha aqui. Eu sou capaz de mudar? Você é. Você está disposto a estudar? Você está disposto a se desenvolver? Você é capaz. O nosso cérebro, ele é capaz de fazer isso, trazendo prática aqui na neurociência. O nosso cérebro é capaz de se desenvolver, de aprender coisas novas. Ele tem duas características, neuroplasticidade. E a segunda característica do nosso cérebro é a neuroplasticidade e a neurogênese, que é a capacidade de gerar novos neurônios. Então, nosso cérebro, ele é capaz de fazer isso. A gente é capaz. Entenderam? Então, primeiro e segundo passo aqui, para a gente poder sair do lugar, atingir os objetivos e fazer diferença na vida das pessoas, é isso. A gente precisa olhar para dentro de si como se fosse uma bússola. O que está me travando aqui de sair do lugar para a gente, de fato, conseguir se desenvolver? Tá claro isso? Eu estou falando grego aqui, porque às vezes a gente entra, mergulha, e aqui a gente tem assunto para ficar falando o dia inteiro. E o cara é fera, né? Aí... que isso. Eu queria colocar um outro ponto, que sem conhecimento técnico, só com a parte Imagina. de ciência,
Uma coisa que eu vejo que ajuda muito nesse processo seria um pouco de curiosidade. Na sua opinião, como que entraria curiosidade nisso daí? E é legal você pensar nisso, porque é uma baita provocação, né? Porque você precisa ter o pensamento, ter a mentalidade, agir, e aí? Como? E o que está nesse conjunto de mentalidade? Vamos pensar a mentalidade como uma caixinha de ferramenta, tá? Uma caixinha de crenças. Tudo que a gente acredita. Crenças é tudo aquilo que a gente acredita como verdade absoluta, que a gente vai aprendendo desde pequenininho. Então, desde quando a gente é bebezinho, a gente é como se fosse uma esponja. A gente vai absorvendo todos os estímulos do mundo e criando as nossas verdades. O que é amor, o que é valor. Tem gente que até acredita que o Botafogo é grande, né? Acredita que o Botafogo é grande e não uma crença que fica aqui encruada, que está dentro de mim, que eu tenho que trabalhar essa crença. Mas vai bater em mim depois. Essa crença eu não vou conseguir tirar. Eu acho que essa crença vai ser difícil de tirar. Então a gente tem crenças, ok? E essas crenças é o que faz a gente travar ou o que faz a gente andar. Legal. E aí, quando a gente fala de mentalidade, a mentalidade é um conjunto de crenças que a gente tem, que interfere na maneira como a gente pensa sobre a nossa inteligência, sobre a nossa habilidade, ok? E aí é que fica legal a história aqui. Nós temos dentro da gente crenças e valores. Valores é aquela palavrinha. Eu vou chegar onde você falou, tá? Eu tô dando essa voltinha aqui rápida pra gente poder ficar com um conteúdo bem legal. Pode ficar tranquilo, o Felipe falou que a gente tem 12 horas aqui pra gravar. Ah, então eu vou falar bastante. Crenças e valores. Pensa valor como uma palavrinha. Amor, família, dinheiro, poder. Então isso é o valor. A crença é uma frase. All we need is love, a música lá dos Beatles. Tudo que a gente precisa é amor, crença. Família pra mim é tudo, crença. Eu não faço nada sem dinheiro, crença, percebe? Ou seja, tudo aquilo que a gente acredita, a gente valoriza. E isso reflete nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, nos nossos hábitos. Então, quando o Jean fala de curiosidade, é uma mentalidade. Tem a ver com mentalidade também. Porque se eu não coloco na minha cabeça que para eu descobrir coisas novas, para eu poder sair do lugar, para eu poder conhecer mais o mundo, eu preciso ser curioso, se eu não mudar a minha mentalidade com isso, eu não chego em lugar nenhum. Legal esse caminho que o Roger trouxe. Eu não chego em lugar nenhum. E a curiosidade anda com o quê? Com coragem. Não basta ser só curioso. Esse seria o segundo ponto. A gente precisa de coragem, ainda mais empreendedor no Brasil, né? Demais. Soco na costela, banda, cai, levanta, tropeça e continua o quê? Seguindo em frente. Ou não. Qual é a sua mentalidade para lidar com as adversidades, com os problemas? Vocês estão vendo como é que é importante essa questão da mentalidade? A questão da gente olhar para dentro de si e falar e saber o mundo que a gente está tendo, beber uma dosezinha de curiosidade, coragem, porque a gente vai lidar com muita adversidade. Vai ter muita pedra no caminho, ainda mais em sendo um empreendedor, cara. Vai ter muita pedra no caminho. Então, a curiosidade, sim, Jean, é uma característica muito importante que está dentro desse pacote ali de mentalidade que a gente precisa ter para fazer a gente sair do lugar. E a coragem para quê? Para mesmo quando eu tiver medo, eu andar. Eu seguir em frente. Coragem é o quê? Medo em movimento. Coragem é medo em movimento. Legal, você falou disso, mano. Falei. No nosso painel. Eu gosto de falar isso. E você trouxe de uma forma muito legal mesmo. Sempre trago isso nos meus encontros, assim, quando eu posso, quando tem alguma oportunidade. Por quê? Coragem é medo em movimento. Igual aquela galera, já viu o slackline? Tem gente que faz slackline no Grand Canyon. Você acha que aquela galera não tem medo? Demais. Você acha que aquela galera não tem frio na barriga? Eles têm. Mas eles seguem em frente. Pode valer muito a pena o que tem do outro lado. Então, o empreendedor que está ouvindo a gente, tropeçou, levanta. Aí vai tropeçar e levanta de novo. Daqui a pouco você não vai estar nem mais tropeçando. Você só vai estar andando. Daqui a pouco, você vai estar correndo. Aí você vai estar até voando, que é o lugar que você merece estar, cara. Porque para empreender, tem que ter muita coragem. Mas vale a pena. Eu digo que vale muito a pena você seguir atrás dos seus sonhos, do seu propósito. Então, eu acho que a coragem e a curiosidade são duas habilidades
fundamentais para quem quer empreender no mundo de hoje. Cara, é tão legal ouvir você falando sobre isso, ó, juntando tudo isso que a gente vem conversando. Aqui na CNPJ a gente tem a oportunidade de acompanhar muitos empreendedores. E a gente vê que muitas das vezes esses desafios, esses tropeços, às vezes eles são causados pelas próprias decisões que os empreendedores tomam. Sim. Então o cara toma uma decisão agora, a consequência dela não é tão boa, ele tropeça de novo. E aí... É o preço do jogo, né? O preço do jogo. E eu tô trazendo isso daqui para esse momento dessa fala aqui, fazendo parênteses, que é justamente o por isso que as CNPJs, né, eu, Dejan, todo o nosso time, tem um sonho muito grande dentro de nós, que é levar esse lado educativo. Que é pro cara ver isso e falar assim, poxa, se o Roger, o Túlio, o Dejan já errou um monte de vezes com um monte de pessoas, porque eles não se autoconheciam, cara, se eu tô com 2, 3 pessoas no meu time, antes de eu partir para um time de 5, de 6, eu vou me autoconhecer, vou me autodesenvolver para depois eu crescer. Porque se eu crescer, em vez de eu ter que lidar com 3 tropeços, situações com 3 pessoas, eu vou lidar com 5, com 6. Boa. Então, é muito desse motivo, né, Dejan, que a gente acredita muito de trazer esse tipo de conteúdo, de trazer pessoas tão qualificadas como você, para fazer com que a galera instigue, de fato, a curiosidade, porque para clicar lá e abrir o CNPJ Cast, ou abrir o conteúdo do Roger, seguir uma pessoa no Instagram, seja quem Tem que ter for. curiosidade. Tem que ter a vontade ali, curiosidade e vontade ali para seguir, né? Aprender a absorver esse conhecimento. Isso é porque muitas das vezes é mais fácil você ver uma piadinha. Com certeza. Muito mais fácil. Não levam, né, tanto conhecimento. E aí, quando a gente faz a analogia de coragem, igual a gente falou, abrir mão de outra coisa para investir esse tempo fazendo isso, consumindo um conteúdo, né, gravando um conteúdo, ou estudando, aplicando, desenvolvendo, existe coragem também. Porque o cara pensa lá no negócio dele e fala assim, se eu sair daqui, minha empresa não anda. Se eu não tiver lá no caixa, pode ser que tenha um furo financeiro. Se eu não tiver lá no balcão, não vende. Se eu não acompanhar o técnico do serviço, não fica tão legal. E aí exige coragem pro cara dar esse passo, falar, calma, preciso me entender, porque depois as outras coisas fluem. E aí eu costumo falar muito isso daqui, que às vezes o pessoal nos escuta falando assim, para vocês é fácil, né? Agora atingir o X e... Não, é muito difícil ainda. E é muito legal você falar isso, porque várias das pessoas que eu atendo, tanto quanto mentoria, quanto coaching individualmente, que eu atendo em empresa, e também pessoas individualmente. Cara, é muita história, e algo que é muito comum, isso independente de ser empresa ou pessoa física, é a disciplina também. Disciplina. O que é disciplina? A disciplina, ela é aquilo que a gente faz mesmo quando a gente não está com vontade, sabe? Vou dar um exemplo aqui bobo. Levantar da cama de manhã para malhar de manhã cedo. Não, isso é bobo, não. Entendeu? Mas vamos supor que pro Túlio, o Túlio disse que, pô, e é importante isso pra mim. Eu só tenho esse horário. Vamos dar um exemplo aqui, Túlio, hipoteticamente falando. Túlio só tem esse horário pra malhar. E ele quer melhorar de saúde, melhorar de vida, porque ele acredita nisso. Ó, vamos lá, resgatar nos valores o que a gente acredita. Então, o Túlio valoriza a saúde. Ele acredita que se ele acordar cedo pra malhar, que é o único horário que ele tem, ele vai fazer uma puta diferença na vida dele. Beleza? Então, estamos trabalhando aqui crenças e valores. Então, o Túlio, que já tem uma mentalidade ali de crescimento, ele acredita que ele é capaz, sim, de levantar todos os dias para fazer isso. Mas é fácil assim? A gente vai precisar o quê? De disciplina. Mesmo naquele dia frio, que o colchãozinho vai estar ali, segurando a gente na cama, cobre o cobertor, o Túlio vai levantar para fazer aquilo que ele acredita. A disciplina ela só existe no momento em que eu não consigo fazer aquilo. Porque se eu consigo fazer, quase que no automático é hábito. Percebe isso? Quando eu escovo os dentes é hábito, não é disciplina. Legal isso. E onde tem disciplina, você pode ter certeza que tem muito do caminho onde você quer chegar. Faz sentido essa conexão? Total. E a disciplina é mais difícil, né? É mais difícil. É mais difícil, mas o resultado é muito maior. É porque é muito daquilo que a gente estava falando, quando a gente fala sobre mindset, a gente tem um hábito de ser acomodado. Como Sim. ser humano de uma forma geral, não é uma crítica. Total. A gente não gosta de queimar as energias que a gente deveria queimar. Aham. Quando a gente começa a fazer isso, aí de fato a disciplina, o cara faz uma vez, faz duas, aí no terceiro dia
eu vou, aí no quarto dia não tá fazendo diferença, aí depois para. E foi muito legal você tocar nesse ponto, porque, a gente é assim de fato, fisicamente, biologicamente falando, desde os nossos ancestrais lá das cavernas. O nosso cérebro ele tem 3 características básicas aqui. 3 características básicas. Ele quer sempre fazer coisas para aumentar nosso prazer, diminuir a nossa dor e poupar energia. Isso é físico, é biológico. Isso já está no nosso DNA. Então, o modus operandi do nosso cérebro ele vai sempre fazer isso, jogar essas armadilhas. Para quê? Para proteger a gente. Percebe? Então, ele quer aumentar o nosso prazer. Aí eu pego meu celular lá, tô ansioso, aí faço desculpa a palavra, cagada. Tô ansioso. Começa a rolar o feed. Começa a rolar o feed, achando que vai melhorar e não melhora. Você dá descarga de dopamina ali no seu corpo, aquilo passa e você fica ainda mais frustrado. Por quê? Percebe? Por que eu me sinto daquele jeito? Sacou? Então, ele aumenta, a gente está sempre buscando aumentar o prazer e diminuir a dor. É legal levantar da cama de manhã cedinho, 5 horas da manhã para malhar? Eu não acho. E o prazer? Fica na cama mais um pouquinho, é mais gostoso ficar aqui. Pra que tu vai lá sentir dor na academia? Você entende? Então, Frio danado. aí a gente traz pro mundo aí dos negócios, né? A gente tem que ter disciplina para fazer tudo na nossa vida, para os relacionamentos, para desenvolver o seu time. Agora, lembrando, só um parênteses aqui, a gente falou muito, mas o desenvolvimento dos times é uma via de mão dupla, tá? Não é só esse fardo, não é só do líder. A equipe, o time é responsável pela própria carreira deles individualmente. Cada um dali é responsável pela sua própria carreira. Super legal isso. Voltamos de novo aqui para a mentalidade. Quem não acredita nisso, eu faço um convite aqui para que a gente comece a ver as coisas de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então, a via de mão dupla. O líder orienta, apoia, patrocina, mas não é o líder que vai pegar pela mão e levar o Túlio para o lugar que o Túlio quer chegar. Porque o lugar que o Túlio quer chegar é dele individualmente. E a gente... Dele, né? A caminhada é dele. E a gente fecha o ciclo agora aqui, ó, dessa nossa conversa, tá? Se os valores do Túlio estão alinhados com os valores da CNPJ, bingo, vai ser igualzinho, exatamente. Então, o Túlio é ético, CNPJ é ético, tem valor de ética. Mas o Túlio acredita, sei lá, que o Botafogo é o melhor time do mundo e a CNPJ não acredita. Tudo bem. Não é isso que vai fazer eles desconectarem, pelo contrário. Tem uma discordância aí, diversidade, modos de pensar diferentes, faz sentido. Aí na diversidade, por exemplo, vocês se encontram de novo. Então, os valores têm que estar, no mínimo, alinhados ali, tá? Do que eu acredito, junto com a minha empresa. Para quê? Para eu seguir em frente. Para eu poder, de fato, fazer a diferença, ter a minha carreira. Então, a carreira é muito individual também. Então, isso é muito importante que você falou. Não, isso é fantástico a gente escutar você falando sobre isso. A gente gosta muito de falar sobre propósito. O mundo dos negócios agora fala muito sobre propósito. E acho que eu nunca vou cansar de dar o exemplo do Rony, da reserva. Gosto muito da forma que ele se posiciona. E ele fala que o propósito você não se cria, ele surge, ele emerge, né? Ele emerge. Conforme os seus valores. Sim. Então, pensando nisso, pessoalmente isso vai acontecer, mas você precisa definir seus valores, seguir essa listinha que a gente colocou, que eu acho que é uma das listinhas assim mais fantásticas do lado prático. Não existe receita de bolo, mas a gente pode começar por um caminho, né? E por onde? Pensa. Exatamente, essa é a nossa proposta. Minha mentalidade não tá muito boa, vou treinar minha O que tá me mentalidade. bloqueando, o que tá me travando, qual é o meu propósito? Aí, poxa, isso daqui vai começar a definir o que eu quero. Eu posso refletir isso dentro da minha empresa. Sim. Que quando essas coisas aqui fazem sentido, e precisa fazer sentido para ambos. Se eu tiver um propósito que eu só tenho para falar que eu tenho em qualquer lugar... O propósito da empresa é só lucro. A minha empresa aqui, X, ABC, é só lucro. E o propósito do fulano não é só lucro, é valorização de pessoas. Vai dar certo. Mas a empresa é só lucro. Meu amigo, você está no lugar errado. Tá. E aí, pensando no empreendedor, que é o cara ter o seu propósito, ele definiu o propósito, a missão, visão, valores, como o mercado trabalha muito, da empresa, isso estando alinhado, aí ele consegue alinhar outras pessoas. Perfeito. Adianta o cara falar, o meu propósito é ajudar as pessoas a alcançar o sucesso. Pô, esse é o propósito da CNPJ. Eu vivo isso, Dejão vive isso, muitas pessoas aqui dentro vivem
principalmente a palavra ajudar, independente do que for. Ponto, tá aqui. Agora, se a gente estivesse numa empresa que o propósito dela é qualquer coisa que não tivesse ligado a ajudar, dificilmente a gente estaria conectado aqui e dificilmente a gente conseguiria conectar outras pessoas. Perfeito. Então, o empreendedor precisa ter um propósito que Bem esteja claro, ligado, definido, para onde a gente está indo. claro. Isso daí é a base do engajamento. Que a gente fala. Isso aí. A Exatamente. gente fala, você engaja a pessoa primeiro, ela passa por etapas. A primeira etapa é ela entender a ideia, a segunda ela comprar, e a terceira ela viver. Mas nem existe a ideia. Não funciona. Aí o cara entra... Então, Aí eu tenho uma ideia, e por que eu vou comprar aquela ideia? É uma pergunta boa de se fazer. Por que eu vou comprar aquela ideia? Por quê? sim, a gente está produzindo esse conteúdo aqui é para empreendedores. Mas agora falando dos intraempreendedores, para a galera que vai trabalhar em uma empresa, Aham. se estiver nos escutando aqui, é muito claro para nós hoje que quem escolhe onde que você vai trabalhar é o colaborador, não é a empresa mais. Então aqui na CNPJ, quando a gente vai fazer uma seleção, a gente fala, vou escolher fulano. Não, quem de vocês escolhe estar aqui dentro da CNPJ? Aí de vocês, se a gente puder ter todos, vamos ter todos. Se um é melhor, em uma característica, está mais desenvolvido, aí a gente vai funilando isso daí. Mas o porquê disso? Porque quando a pessoa ela escolhe estar em um lugar, é porque ela entendeu o sentido, o propósito, Ela teve essa energia. o ambiente e se conectou. Se isso não acontece, cara, passar de 8 às 18 aqui na CNPJ, É uma tortura. Seria uma tortura. almoçar com a galera, ter que escutar a gente fazendo um alinhamento, ser cobrado, ou todo mundo tá feliz por causa de uma conquista e a pessoa não tá num dia tão bom, vira um inferno, terrível trabalhar nesse lugar. E isso fala muito com cultura também, né? Sim. E aí, Total com cultura. quando a gente joga isso pro empreendedor, cara, se você não tem isso minimamente definido, não precisa ter o propósito. Igual o Rony fala muito, isso vai emergir, isso vai aparecer. Vai bem. Mas se você não tem os valores que você não abre mão e definiu isso para sua empresa, você não vai ter um time engajado, você não vai ter um time que entrega, você não vai ter um time que vai vestir a camisa, né? Igual popularmente fala. Não vai, porque se você não tá fazendo isso pela sua empresa, o que vai fazer? Então, é fantástico a gente olhar isso, porque eu e o Dejan aqui, a gente gosta muito desse assunto, já discutiu muito esse assunto, mas é quase que escutar isso é uma pancada, né? O cara fala, nossa, eu contrato, eu pago, eu não sei do que, e ainda a culpa é minha? Se você não desenvolver, não tiver isso definido, a culpa é sua, porque você vai contratar, vai demitir, vai contratar, vai demitir, e vai trocar 10, 15, 20 funcionários do seu pai até a pessoa mais qualificada do mercado, né, a pessoa mais próxima ou até a mais cara, e ninguém vai dar certo na sua empresa, porque se ela não tiver isso, se não tiver definido isso daqui, pelo menos na minha visão, acho que conecta com o que a gente está Se falando. você não tem o porquê da sua empresa existir, porque as pessoas iam ter o porquê de trabalhar lá. Perfeito, boa. Gostei dessa frase aí. Você precisa anotar, hein? Você precisa anotar. Anota aí, gente. Anota aí. Eu gostei dessa aqui. Porque isso mostra pra gente, assim, Roger, e você trouxe essa clareza muito grande aqui pra dentro do CNPJ Cast hoje, que as portas, elas estão aí disponíveis pra gente escolher qual que a gente vai abrir. Sim. Se a gente quer trabalhar sem foco, se a gente quer definir um crescimento, e mesmo sem ter um crescimento, ter uma razão de existir o negócio, quem vai escolher a porta é o empreendedor. Umas são mais fáceis, e aí abre um negócio e toca tudo sozinho. É mais fácil, o cara vai morrer, vai ficar louco. Sim. Mas é mais fácil do que sair da sua zona de conforto, passar por aquelas etapas que você colocou aqui, muito bem colocadas, mas é uma decisão dele. Sim. E é fantástico isso, e a gente quer deixar aí o incentivo. Nós não estamos só dando pancada, não, gente. A ideia não é essa. É tudo aquilo. O vídeo eu gosto de brincar, assim, até falar de uma maneira mais bem-humorada, né? Que eu sempre faço convites. Eu não sou a voz da razão, eu sou um cara que provoca reflexão, inspiração. É isso que eu faço nas minhas palestras, nas minhas mentorias, nos meus treinamentos com as empresas. Eu causo ali, sim, eu dou algumas respostas, mas nas palestras, principalmente, sobretudo, as pessoas têm que sair com mais perguntas do que respostas. A gente tem que se perguntar a todo momento, gente. A gente tem que se perguntar para onde a gente está indo, o que eu estou fazendo aqui, por que isso é feito dessa forma. Conecta com tudo que a gente está falando aqui, curiosidade, fazer e acontecer. E aí, quando você coloca isso dessa forma muito bem colocada, a gente está falando muito de cultura também. Sim. Aí a gente fala que cultura é um assunto complexo, de repente, na minha empresa. O que é cultura? Cultura é coisa para empresa grande. Não, gente, cultura tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cultura é... Vamos botar a palavra, a frase, trocando pela cultura, jeito de ser? Faz sentido? Qual é o jeito de ser do Túlio?
Qual é o jeito de ser do Tijão? Qual é o jeito de ser do Roger? Qual é o jeito de ser das CNPJs? Qual é o jeito de ser da Globo onde eu trabalhei? Qual é o jeito de ser? Ah, então peraí. O meu jeito de ser está conectado com o jeito de ser das CNPJs, por exemplo. Ah, então a gente vai falar a mesma língua, a gente vai se entrosar ali. Eu morava no Rio de Janeiro, uma cultura. Eu mudei para Minas Gerais, Belo Horizonte. Não comia pão de queijo. Não comia, outra cultura. E o meu jeito de ser é outro. Belo Horizonte é outro, mas somos seres humanos. Então, para eu me adaptar aqui, eu tenho que me conectar de alguma forma com aquele jeito de ser. E se aquele jeito de ser, se o jeito de ser de Belo Horizonte não fosse adequado para mim, eu vou passar minha vida toda morando ali em Belo Horizonte, se aquele lugar não me agrada. E muito pelo contrário, BH, eu me senti super acolhido. Mineiro é um povo muito acolhedor. Então, sou muito grato, inclusive, pela experiência toda que eu tive de vida aqui. Mas até hoje, então, assim, a gente tem que pensar muito nisso. Jeito de ser. O meu jeito de ser está conversando, conectando com o jeito de ser da empresa que eu faço parte. E assim, É uma visão que tem que ter do empreendedor e do colaborador também. 100%. E você abriu esse parênteses aí sobre cultura e falou algo que é muito comum o pessoal falar, a cultura para empresa é grande. Na nossa visão claramente, todas as empresas têm uma cultura. Todas. Tem a diferença da que é desejável e da que é executada. Sim. Então, se você tem a cultura que os seus colaboradores eles vão abraçar todas as causas, eles vão trabalhar pelo resultado, eles vão trabalhar pelo que você entrega e tal, beleza. Isso é o entregado, isso é o desejável. E aí basta os empreendedores desenvolver que a mesma executada seja desejável. Sim. E a grande maioria é dispersa. E dispersa às vezes porque não tem nem clareza. Pô, eu espero do Roger que ele não atrase no horário dele, porque ele atrasando, a gente diminui aqui o nosso tempo de atendimento. É um exemplo. Isso é algo importante ali para a liderança. E aí o liderado só segue isso. Aí o cara só entende que, não, é chato demais, porque ele quer que eu chegue cedo, chego no horário. Desalinhamento, tá desalinhado. E aí quando você explica, fala, olha, você chegar aqui, você aumenta esse nível de atendimento, tem isso, tem aquilo. Aí o cara fala, mas pra mim atender não é tão importante. Troca esse cara, porque ele não tá alinhado com a sua cultura. Perfeito. Não, eu gosto de atender. Ele, com certeza, ele vai deixar de atrasar, ele vai abrir mão de dormir mais tempo. Ele vai comprar a causa. E vai chegar no horário. E de novo, olha o que interessante que você falou. Ele não existe ali o certo e errado. É o adequado ou não para aquele momento. Se o cara não para aquilo era importante para a empresa, ele não está seguindo, não faz sentido. E tem o outro lado também, que eu gosto muito de mencionar nesse caso que você falou. A liderança tem que dar um exemplo. Total. Isso é fato. Então, um empreendedor, um empresário que está aí ouvindo a gente, ele tem que dar o exemplo. E aí tem até uma frase muito legal que eu ouvi recentemente, né? Que palavras inspiram, mas o exemplo é que arrasta. Quem fala muito isso é o Vante também. Palavras inspiram, o exemplo arrasta. Então, como é que eu vou fazer o meu time engajar se eu não estou dando exemplo? Se a cultura não está clara, se a minha comunicação não está assertiva. Percebe? Total. Então, eu vou me sentir muito satisfeito se o dono de uma empresa não é só colocar uma plaquinha dizendo os valores e a minha cultura é essa, não, tem que praticar, tem que dar o exemplo. Isso aí. Se eu consigo fazer isso, se eu estou comunicando claramente e tudo mais, estou fazendo meu dever de casa bem feito, e tem gente que não está ali adequada a isso, a gente tem que conversar. E talvez eu não seja o lugar daquela pessoa, tá ali, tá tudo bem. Porque aquela pessoa, se ela descobrir um lugar que vai fazer com que ela performe melhor, que ela vai se sentir mais feliz, é bom para a empresa, é bom para essa pessoa e conecta com tudo que a gente conversou. É bom para a sociedade. É bom para a sociedade, é bom para todo mundo. O cara tem que estar feliz onde ele está. E se ele não está, tem que ter uma conversa, tem que ter um apoio, né? Então, descobriu o que faz ele feliz. Tem que ter um ambiente, inclusive, olha aí de novo, né? Tem que ter um ambiente que permita essa segurança psicológica para o colaborador poder sentar ali e conversar com o líder. Olha, tá com qual é responsável, né? Tá acontecendo isso, aquilo, não tô feliz, não tô performando bem, eu quero uma ajuda. Você tá vendo? Eu tenho que ter a iniciativa, a humildade de reconhecer que eu tenho muito a aprender. E eu tenho que tomar essa iniciativa e andar. Ninguém vai fazer isso por mim. Pegar pela mão e olha, ninguém vai fazer isso por mim. E legal, Então, nem pagando, né? Você pode pagar um coach, você pode pagar um consultor, você pode pagar um assessor, você vai pagar o que for, mas não vai fazer. Não vai. Pode facilitar, e eu acredito muito que facilita.
se entender o caminho, escolher bem a porta que você vai seguir, até te dar força pra você ir. Sim. Talvez até te empurrar, mas quem vai é quem? Quem vai andar? Quem vai sair do lugar? Entendeu? isso pra gente faz total sentido, né, Dejão? Acho que se conecta muito com o que a gente pensa aqui dentro da CNPJ, né? Não, com certeza. Mas assim, eu sei que se a gente continuar nesse ponto, a gente vai falar nisso. O ano inteiro. Tem muito assunto. Mas eu queria colocar um outro ponto aqui, e que de certa forma emerge deste, que é, nós falamos muito aqui de cultura, de como, né, as pessoas se autoconhecerem, Dá um primeiro passo, né, pra ser dar o primeiro passo, mas como, né, fica essa situação, né, principalmente de pessoas, dentro de um ambiente ou num momento que nós estamos vivendo de inteligências artificiais, de robotização de muita coisa, de as empresas muitas das vezes querendo automatizar um processo ou colocar uma coisa informatizada para diminuir pessoas, né? Como que seria essa visão, né, sua aí para esses próximos passos do mercado? Excelente pergunta. Eu estava até sentindo Top, um pouco top. de falta desse toquezinho ali. Eu estava aqui com a língua coçando aqui já para mencionar. Quando tu bota a pergunta. É algo que pode ver com mudança de mentalidade também. A tecnologia existe para quê? Para tirar empregos? Para causar o caos? Para causar problemas de saúde mental? Não! Quem faz essa meleca toda acontecer somos nós, seres humanos. A tecnologia não está aí para substituir pessoas. A tecnologia está aí, existe para substituir tarefas. E é super legal você falar sobre isso, hoje, porque é uma frase que eu já ouvi o Dejan falando muitas vezes nas palestras que ele fala. Eu gosto muito de falar com as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar também, que é a tecnologia, ela nunca é o fim. Ela é um meio. Como que eu vou chegar? Pode ser andando, pode ser de carro, pode ser de avião. Então a tecnologia é isso, é a ferramenta que vai nos levar de um lugar até outro. Ela amplia as nossas capacidades. Isso aí. Uns são mais rápidos, outros mais devagar, mas ela nunca é o destino. Eu vou sair daqui para ali e ela tá ali. Não, ela vai me ajudar a fazer isso. E aí liga totalmente isso que você tá falando, que aí não substitui. Não. Agora, quem acha que substitui tá equivocado. Aí o cara falou, não, mas substitui sim. Substitui sim porque eu perdi meu emprego para isso. Aí eu pergunto, mas o que você fez para que isso não acontecesse em termos de se posicionar, de se mexer? Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro, para não parecer que a gente está falando aqui, né? Grego. Vamos voltar lá para a época das cavernas. Quando o homem começou a descobrir as primeiras ferramentas ali para ampliar as capacidades dele. Vamos pensar numa pá. Pá, pronto. Pensa numa pá. Então um cara inventou a pá. Pá para quê? Para cavar. Ele com a mão, ele não conseguia cavar tão bem quanto a pá. Então quando surgiu a pá, o homem se torna obsoleto. E o fogo? Quem descobriu o fogo? Percebe? Então a tecnologia é criada pelo homem, o homem cria a tecnologia. A tecnologia transforma o homem. E aí o homem vai e cria outra tecnologia, e a tecnologia vai e transforma o homem de novo, nesse processo cíclico e contínuo. O homem cria a tecnologia transforma o homem. O homem cria a tecnologia transforma o homem. Então toda grande mudança na sociedade sempre teve essa mesma questão. Nossa, a gente vai perder os empregos, nossa, não. Não, a tecnologia está aí para ampliar as suas capacidades. Quer ver um exemplo clássico, quando começou as discussões de inteligência artificial, que você trouxe aqui? Os profissionais da área de contabilidade. Nossa, a gente vai perder esse emprego. Nossa, o que vai fazer o balanço? O que vai fazer não sei o que, a máquina vai fazer isso tudo e tudo mais. As profissões vão deixar de existir, vírgula, como elas são hoje. E não deixar de existir por deixar de existir. Elas vão passar por uma transformação. Elas não vão existir como elas são hoje. De novo, mudança de mentalidade. Opa, então o que você está me dizendo, Roger? O que eu preciso fazer? Mais uma para sua listinha, Túlio. Eu preciso me misturar com a tecnologia. Se eu estou enxergando que meu emprego está ameaçado como contador, vamos dar exemplo aqui que a gente falou da contabilidade, trazendo para esse universo.
das CNPJs. Se eu, como contador, enxergo que a tecnologia está substituindo tarefas, como é que eu sou importante? Curiosidade, como é que eu sou importante? Pergunta, pensamento crítico. Peraí, qual é o meu posicionamento agora? Para onde eu estou indo? Eu vou te dizer para onde o contabilista está indo. Contabilidade 5.0. Ele vai para uma posição de consultor, uma posição mais estratégica. Ele sai das tarefas burocráticas, operacionais que demandam tempo. A tecnologia é chato, a tecnologia amplia a minha capacidade, então eu consigo agora fazer o quê? Dar atenção para as pessoas. Relacionamento. Ouvir mais as pessoas, o que elas estão precisando. Olha que legal. Eu preciso mais ficar horas, porque a inteligência artificial faz isso para mim. Então, peraí, então eu tenho chance? Tem. Vai aprender sobre gente, vai aprender sobre tecnologia, vai aprender como a inteligência artificial pode ampliar a sua capacidade. Como é que você precisa se movimentar? Você precisa andar, a gente falou muito isso aqui hoje, né? Sim. Precisa se movimentar. Ninguém vai pegar a gente pela mão, é uma responsabilidade nossa. Eu estudo desde sempre, por exemplo, é um valor que eu tenho muito forte. Pegando aí na minha trajetória, eu sempre estou estudando coisa nova. Eu sempre estou me aprimorando, eu sempre estou buscando por quê? Para a empresa? Não, é para o Roger, em primeiro lugar. Eu preciso me manter relevante, assim que eu acredito que eu vou me manter relevante nesse mundo de transformação digital, de inteligência artificial. Então, para resumir assim, tecnologia substitui empregos. Tecnologia substitui tarefas. E o que eu preciso fazer então, Roger? Para perder o emprego, se mistura com a tecnologia. Se mistura com a tecnologia. Entenda como ela pode ampliar a tua capacidade, independente da área que você está. Que a gente pode ficar falando aqui sobre vários exemplos. Pode falar sobre advocacia, sobre... A gente pode ficar aqui até o ano que vem. Uma que eu acho uma das melhores é a mecânica da Fórmula 1. Os caras gastavam primeiro box 6 minutos, agora 1 ponto... Quanto que foi, Felipe? Menos de 1.8. Aí, ó. Não dá tempo da gente falar box. O cara já trocou pneu e abasteceu um carro. E talvez aquele cara que faz parte daquela equipe, ele vai ter que trabalhar num outro processo que ele é importante também, porque ele enxerga aquilo. Entendeu? Mas aí a empresa diminuiu gente. Pô, a empresa tá tudo bem. Então, se a empresa diminuiu gente e você talvez não estava qualificado para aquilo, então, o que vai fazer? Vai sentar e chorar? Não, você vai ter que talvez buscar uma nova empresa, uma recolocação no mercado com essa mentalidade de que eu preciso estudar isso. Pô, Roger, mas é muito difícil. Eu sou da área de humanas. Eu tenho que entender de tecnologia. Você tem que entender de tecnologia. Você talvez não precise saber como funciona por dentro do chat GPT, tudo. Nossa, como é que é a lógica por trás do chat GPT, por exemplo? Como é que é o algoritmo dele? Como é que funciona a programação? Você acha programação? Não precisa. Você anda de carro? Você anda de carro? Tá. Você precisa saber como é que funciona exatamente o motor do carro por dentro? Não. Você precisa saber o quê? Operar o carro. Você precisa saber o quê? Lei de trânsito? Sabia que se aparecer luz vermelha no painel, para. Você precisa saber o quê? Básico. Pra quê? Se apitar a reserva, ele vai parar. Se não Pra quê? colocar gasolina, vai Pra parar. que você precisa saber disso? Pra poder fazer o carro funcionar. Mesma coisa, cara. Independente da área que você tiver. Curiosidade. Se mistura com a tecnologia, aprenda como isso vai me facilitar minha vida. Permitir que eu tenha um olhar mais nobre, mais estratégico para aquela função que eu tenho. Isso para toda e qualquer pessoa, desde o estudante, passando pelo empresário, empreendedor, diretor de empresa. Cara, não importa a área da tua vida que tiver, você tem que entender de tecnologia hoje em dia. Não tem jeito, é um caminho sem volta. Cara, que fantástico assim, esse bate-papo nosso, que em 55 minutos a 1 hora vai fechar agora. Já? A gente conseguiu trazer assim, tantos assuntos que talvez sejam assuntos que a grande maioria dos empreendedores sofrem dentro do seu negócio. Outros talvez nunca nem escutaram, porque ainda tem empreendedor que nunca escutou sobre cultura empresarial, cultura organizacional. Sim. E aí a gente já começa a entender aquilo que a gente tanto falou aqui, que tudo depende da decisão da pessoa começar. Primeiro passo. Se está nos escutando aqui, está tendo o privilégio de escutar o Roger, acompanhe ele nas redes sociais dele, veja o trabalho que o Roger está desenvolvendo, busque ajuda, consultores, coach, consuma conteúdos, que isso vai te impulsionar para você conseguir buscar cada vez mais seu desenvolvimento.
Roger Ramiro Oficial. Tem conteúdo gratuito lá. Quiser mandar mensagem, enviar mensagem, tirar dúvida, a gente está super à disposição, super acessível aí para quem precisar de qualquer área. Fiquem à vontade, @Roger Ramiro Oficial. Vocês vão ter conteúdo de qualidade lá. Enfim, a porta está aberta. Top. E pra gente já seguir para esse encerramento, Roger, uma coisa que a gente ama fazer aqui no CNPJ Cast, talvez seja um dos momentos mais curtinhos de toda a nossa conversa, Legal. mas é um dos que a gente mais gosta, é puxar de você com toda a sua experiência, toda essa bagagem, né, toda essa transformação de vida, de engenheiro a palestrante, por N situações que com certeza você já viveu, já conquistou, deixar pra gente algumas dicas práticas para os empreendedores. Então, queremos que você se coloque lá no lugar dos nossos CNP Lovers, né, a galera que são os nossos empreendedores CNPJs aqui dentro, né, e deixa algumas dicas para eles que pode ser prática no seu dia a dia. Nós já falamos aqui daquela listinha que é fantástica, pensamento, mindset, curiosidade, coragem, né, e principalmente ação. E agora no final você trouxe aí a mistura com a tecnologia, então 6 coisas que podem sim mudar os resultados das pessoas, pensando no desenvolvimento. Aham. Mas aí agora, além dessa que já é uma super dica, deixa mais algumas aí, ou uma direcionada, né, pra galera ser prática no seu desenvolvimento. Vamos complementar essa listinha aí agora com umas ações mais práticas também. E aí, como é que eu faço isso dentro da minha empresa? Diagnóstico. A gente precisa fazer um diagnóstico da minha empresa. Tendo um olhar ali, eu ver as pessoas, onde eu começo, Roger, onde eu começo? É nada mirabolante. Diagnóstico. Ouve as pessoas, ouve teu time. Entendeu? Ouve teu time. Sentar aqui, galera, vamos fazer uma reunião aqui para tentar entender, pelo menos, a nossa empresa, para justamente poder discutir tudo que a gente falou na nossa listinha aqui. Entendeu? Legal. Importante, de novo, pessoas. Então, ouve teu time, faz um diagnóstico. Como é que está o cenário da minha empresa hoje? Para onde a gente quer ir? Por que essa meta aqui não está sendo batida? Diagnóstico, ouve o teu time. Então, assim, aí naquela listinha que a gente foi batendo, eu acredito que quem não sabe pra onde ir, porra, beleza, ouvi o podcast, ouvi as dicas, mas na prática eu não consigo saber como começar. Faça um diagnóstico, que nem o exame lá do médico. Precisa fazer um exame de sangue, para saber aqui o básico por onde eu começo a andar, por onde eu vou. Então, uma dica prática seria nessa linha, fazer um diagnóstico e ouvir as pessoas do teu time para começar a se movimentar. Se misture com a tecnologia, tenta entender o seu mercado, como é que está esse papel hoje do seu mercado, para onde vocês estão indo. Tem uma mente, sim, de empreendedor, por mais óbvio que isso pareça, tá? Não é. Tem muito empreendedor que não tem a mentalidade de empreendedor, que veste a camisa de mão de obra, por incrível que pareça. Isso independente se você vai abrir uma empresa na garagem, né, como o Steve Jobs fez, ou se você vai ser empreendedor. A pessoa precisa exercitar a mentalidade de empreendedor, aquela mentalidade de autônomo, de correr atrás, de fazer acontecer, não depender de ninguém, para que você faça algo. Você precisa sim trabalhar em equipe, ouvir Jesus, né, compartilhar conhecimentos, é fundamental. Ninguém faz nada sozinho. Mas não dependa disso para você tomar atitude e seguir em frente. Cara, fantástico. Acho que essa dica sua aí fechou com chave de ouro todo esse círculo de conversa que a gente teve, começando falando ali pro empreendedor direto, o que ele precisa, o que ele tem que desenvolver, até chegar no final ali da empresa dele, onde que ele precisa ter esse diagnóstico, que eu achei fantástico essa ideia. E se vocês precisarem de ajuda, chama o Roger lá, que ele dá as dicas, as perguntas que vocês têm que fazer. Por favor, estamos aí. Consultoria gratuita lá no Estado. Manda lá. Direct. Qual que é o formulário de diagnóstico? Isso aí a gente tem que trazer. Não, mas a nossa intenção aqui é essa mesmo. Se você precisar, procura o Roger, procura CNPJs. A ideia é ajudar, de alguma forma, pra galera ter esse desenvolvimento, como a gente falou, e isso ajuda em cadeia, né? Sim. Ajuda todo mundo e no fritar dos ovos, né? São as nossas próximas gerações que vão ser beneficiadas com isso daí, com todo esse desenvolvimento. Roger, até aqui, cara, que satisfação te receber, obrigado. Eu que agradeço. Foi um convite de vocês. Um bate-papo de alto nível, né? Muitas vezes eu e o Dejan ficamos nos perguntando assim, será que a gente tá qualificado para ter essas conversas? Imagina, vocês são fera, pelo amor de Deus, sejam modestos. O que a gente precisa buscar de conteúdo? Onde que a gente tem que ir antes? Esse cara vai trazer esse assunto, o que nós vamos estudar, o que nós vamos falar, para não chegar lá e ficar lá. Olha a curiosidade aí na prática, tá vendo? Curiosidade, vontade de fazer diferente. Tem momentos, pelo menos eu acho que eu e o Dejan somos muito parecidos nesse sentido, que a gente aprende muito vendo e ouvindo.
Lendo, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Eu treino muito isso, o Dejan acho que também vem treinando, né, Dejan? Mas Isso não é é... interessante que vocês falaram. Tem uma sacadinha aí. Porque cada um tem um modelo próprio de aprendizado. Cada um. Tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais da atividade mais lúdica, sinestésica. Então isso tudo tem a ver com programação neurolinguística, que é uma área que eu sou especialista também. Então assim, cada um tem um modelo. E entender isso facilita muito o aprendizado, que é algo que é muito valorizado hoje em dia. Tá? E aí teve alguns momentos aqui, você falando sobre esse desenvolvimento, sobre pessoas que eu fiquei assim... que fantástico isso. Por que isso não estudei isso antes? Por que eu não escutei isso antes? Por que eu não procurei essa informação antes? Porque parece que a gente vai somando, né? Vai montando um quebra-cabeça. E aí pequenas pecinhas se encaixam num lugar muito certo, que na hora que a gente vê o desenho é uma paisagem tão bonita, né? Uma trilha tão legal que a gente... Você não tá entendendo nada na figura. Quando você coloca uma peça... Já amplia, né? Você aquela... amplia a visão. Então, assim, obrigado por ter feito isso com a gente hoje. Ter nos dado essa aula, ter nos ajudado tanto. Tenho certeza que com as pessoas que vão nos ouvir, isso também vai acontecer, né? Porque as pessoas estão buscando conhecimento, querem se desenvolver, né? E a gente fica muito feliz mesmo com essa parceria, ter você aqui sempre. A CNPJ já é sua casa, fique à vontade de estar com a gente aqui todo dia. Sempre muito obrigado. Precisar. Muito obrigado. Agradeço a todos de vocês, Túlio, Dijan, seu Djalma, todo o time do CNPJ pelo convite de estar aqui, podendo falar sobre pessoas, que é algo que eu amo. Então, para mim foi um prazer enorme e eu espero que todos vocês aí que estão aí ouvindo a gente, assistindo, saiam de fato com a cabeça fervilhando de ideias, sabe? Porque esse que é o objetivo, né? Meu propósito é o quê? Transformar o mundo num lugar cada vez melhor através disso, desenvolvendo pessoas. É o que me faz feliz. Quando eu ouço alguém dizer, cara, eu tive muito resultado, minha vida mudou, pronto, para mim tá valendo. Então, você que está assistindo a gente aí, ouvindo, se a gente aqui de fato, né, conseguir provocar eles um pouquinho, eu já fico satisfeito. Então, é isso. Muito obrigado. Que show. Roger, obrigado. E assim, eu tenho certeza absoluta que quem escutou esse podcast até o final vai ficar assim, com a cabeça fervilhando ali, cheio de curiosidade, né? E quero te agradecer muito, viu, Roger, por isso. Que isso, estamos juntos. É um prazer imenso poder ter você aqui conosco. Para mim foi uma honra, um privilégio ter te conhecido. Poxa. Né? E vamos fazer muita coisa junto aí ainda. Valeu. Obrigado por tudo. Galera, vocês que nos acompanharam até aqui, mais uma vez, obrigado por continuar confiando, dedicando tempo e a grande maioria de vocês nos contando que tem gostado aqui do CNPJ Cast. Eu e Dejan encaram isso daqui como um desafio, mas também como um privilégio muito grande de continuar nos esforçando em levar conteúdo para vocês, sempre com aquele objetivo, de te ajudar a aumentar o nível de gestão do seu negócio. Então, um forte abraço para você e nós te esperamos no próximo episódio do CNPJ Cast.